A queda das temperaturas tem feito com que algumas medidas sejam realizadas para ter o cuidado com a população em situação de rua. Está conosco aqui a Gabriela Dornelles, ela é diretora de assistência social do estado de Santa Catarina e a gente já quer saber exatamente qual a orientação que tem sido passada por parte da Secretaria de Estado da Assistência Social para os municípios com relação a essa população. As baixas temperaturas têm sido realmente muito complicadas para quem não tem um lugar para se aquecer e também uma casa para morar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para podermos falar sobre essa demanda que é tão importante no atendimento às pessoas em situação de rua. De fato, com a baixa de temperaturas, isso nos preocupa aqui, enquanto Secretaria de Estado, enquanto municípios catarinenses, que vivemos sempre essa situação todo inverno e esse ano ainda mais agravado com o frio intenso que nós já estamos sentindo. Então, a gente tem se organizado junto aos municípios, através da assistência social, para que eles estejam preparados, junto com as suas defesas civil, para estartar os abrigos de frio sempre que se fizer necessário. O que a Secretaria indica aos municípios? Cada município tem que estipular qual que é a temperatura em que indica que entra na situação em que ele institui o seu abrigo emergencial. Por exemplo, para dar um exemplo, o município de Urubici, ele só vai abrir um abrigo emergencial quando ele estiver em temperaturas negativas. O município de Florianópolis, por exemplo, 10 graus, ele já institui os seus abrigos de inverno. Então, cada município precisa, o primeiro passo é reconhecer a temperatura que faz sentido para o município abrir essas instituições e já estar preparado, já mapear os locais adequados, os instrumentos que serão necessários profissionais para atenderem essa situação. Gabriela, existe uma contagem aí no estado? Vocês têm o controle passado pelos municípios do número de moradores em situação de rua? Hoje no estado, nós estamos em torno de 2.200 pessoas em situação de rua. Nós temos esse número, nós acompanhamos, mas não existe um cadastro específico. É até uma lei que foi instituída aqui no estado de que a gente passará a ter um cadastro dessas pessoas, mas até hoje os dados que se tem, eles não conseguem ser exatamente fidedignos à realidade, porque são os dados que nós utilizamos são os dados do cadastro único, que é um dos instrumentos da assistência social, mas muitas pessoas não estão cadastradas no cadastro único, ou elas apenas passam pelo estado e acabam por não ter esse registro. Então, infelizmente, nós não temos um dado real e concreto, mas nós acompanhamos a partir da assistência e deste dado também, e temos observado até que tem diminuído um pouco o número de pessoas em situação de rua no estado, o que é algo positivo, Isso tem acontecido diante do trabalho que vem sendo realizado, tanto pela política de assistência, saúde, segurança, enfim, a todas as políticas que estão diretamente atendendo a essas pessoas. Certo. A orientação passada aos municípios, existe um padrão ao que é oferecido nesses abrigos? Sim, de uma maneira geral, os municípios eles ofertam um espaço para que as pessoas possam passar a noite aquecidas, com coberta, guardar os seus pertences, tomar banhos quentes e alimentação. É também uma orientação sempre aos municípios que seja permitido um espaço para os animais que acompanham as pessoas em situação de rua, porque muitas vezes é o único vínculo que eles possuem, é tão importante também ter um espaço para receber esses animais nesse mesmo local onde eles vão estar. Nós percebemos ao longo dos anos que tendo um espaço para os animais, as pessoas tendem a buscar mais esses abrigos e com isso não ficar expostos à situação de frio intenso e acabar sofrendo algo pior. Existe alguma orientação específica com relação aos efeitos climáticos do El Niño para o trabalho das assistências sociais dos municípios? Sim, existe, o Estado de Santa Catarina é pioneiro nesse sentido. Nós temos o Plano de Contingência de Assistência Social. Atualmente, nós já temos 70 municípios com esses planos homologados, tanto pela assistência social como pela Defesa Civil. Nós estamos fazendo um trabalho ainda mais ativo para que os 295 municípios já tenham esses planos de contingência. Esse plano de contingência é um plano, uma organização dos municípios para que, através da assistência social, quando, frente a uma situação de calamidade e emergência, consigam iniciar e desenvolver as ações necessárias para proteger as pessoas que estão ou vulneráveis diante de uma emergência,
ou de um território em que vai sofrer maiores situações de chuva, por exemplo, alagamentos, ou pessoas que vão ter que ser deslocadas e ser colocadas em abrigo. Então, existe sim todo um planejamento. Inclusive, nós estamos fazendo 4 capacitações específicas para os municípios estarem prontos e construírem essa documentação. 2 nós já realizamos e nós temos mais 2 ainda a fazer. Uma no dia de amanhã e outra no dia 22, ainda este mês, para oferecer suporte para que os municípios construam logo esses planos e estejam prontos quando vier a situação do El Niño. Tá certo. Gabriela Dornelles, muito obrigado por ter nos atendido, a diretora de Assistência Social do Estado de Santa Catarina. Com essas informações, nossos espaços estão à disposição de vocês para poder orientar a população. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, nós seguimos aqui à disposição. Tá certo, muito obrigado. Olha, e a Secretaria Móvel de Balneário Camboriú está no bairro dos Municípios durante esta semana. A Prefeitura de Balneário Camboriú iniciou os serviços de recuperação asfáltica de pequenas dimensões, conhecida como Operação Tapa Buraco em vias urbanas do município. A operação, ela, na realidade, começou na quinta-feira na Atlântica, né, e sexta-feira Atlântica. Então, hoje, nós começamos aqui o bairro do município. Vamos fazer as 3 ruas primeiro, as ruas que tem semáforo na Quinta Avenida, que é a Sexta Avenida, a Corupá e a Blumenau. Depois nós vamos alternando entre Atlântica e bairro dos municípios. E na semana que vem, então, nós faremos 3 dias do Rio Camboriú até Itajaí, nos bairros, e 2 dias do Rio Camboriú até a divisa Itapema. Então vai ter 2 dias na região sul e 3 dias no resto da cidade. E a operação vai até que a gente consiga dar conta novamente. As intervenções incluem o corte do pavimento danificado, a remoção e o transporte do material, e a preparação da base, a aplicação de asfalto e a compactação do novo revestimento com equipamentos especializados. Além da operação Tapa Buracos no bairro, a Secretaria de Obras Móvel de Balneário Camboriú chegou no bairro dos municípios na segunda-feira e fica até sexta-feira instalada na Rua Angelina, em frente ao Hospital Regional Ruth Cardoso. O atendimento à comunidade acontece das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 6 horas da tarde. O projeto tem como propósito aproximar os serviços da comunidade, tornando mais fácil o acesso da população às demandas da Secretaria. Dessa forma, os moradores podem realizar solicitações no próprio bairro e próximo de suas casas. Facilitação, isso é importante. As pessoas não precisam sair do bairro e ir até o centro, lá na Secretaria. A Secretaria está no bairro para atender às solicitações da população. A Bianca Robles já está aqui na tela da TVC para falar sobre um assunto bastante sério e preocupante, sobre um avião que caiu em Navegantes. Bianca Robles, as informações, por gentileza. Exatamente, Saul. A queda deste avião de pequeno porte ocorreu ontem, no início da tarde, no meio da tarde. Este avião caiu ali em Meia Praia, em Navegantes. Este avião ele estava vindo de Porto Belo com destino a Curitiba. Os 2 ocupantes da aeronave ficaram feridos e foram levados ao hospital. A queda ocorreu então no meio da tarde, por volta de umas 3 horas da tarde, e o Aeroporto Internacional de Navegantes, por mais de não ser nem o destino nem a partida deste avião, acionou todas as suas emergências, toda a sua estrutura de resposta à emergência, incluindo a seção contra incêndio de aeródromo para prestar o apoio à ocorrência envolvendo essa aeronave de pequeno porte e também o emprego dos recursos necessários e a adoção das medidas operacionais cabíveis com a forma de segurança e também de assegurar toda a continuidade das operações das aeroportuárias. E as causas da ocorrência serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A gente vai seguir acompanhando qual vai ser o desdobramento, até mesmo para saber qual foi a causa da queda deste avião e até mesmo a situação que se encontram esses 2 ocupantes desta pequena aeronave. Saúl. Pois é, que situação complicada. A gente torce pela recuperação rápida dessas pessoas que estão hospitalizadas.
Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a Copa. É doloroso ainda falar sobre a Copa, Bianca Robles? Para mim é doloroso, porque, a gente tem os sentimentos, né? Tem as crianças, né? E hoje ainda tem a Argentina, que pode passar e passar com folga, Bianca Robles. Muito argentino aqui, a gente sabe que tem uma população muito grande de residentes argentinos aqui em Balneário Camboriú, mas como é que está a expectativa dos hermanos? Olha, Saul, eu estou aqui na Central, onde costuma ser o ponto, então, onde todo mundo se reúne, onde os torcedores se reúnem para acompanhar os jogos, né, antes da seleção brasileira, mas agora tem bastante argentino chegando aqui já na Central para acompanhar o jogo da seleção da Argentina, que vai ser agora a 13h contra o Egito. E olha, conversei com alguns argentinos por aqui, alguns estão bem confiantes, torcendo aí para um 3-0 da Argentina. Outros falaram que vai ser um jogo muito difícil e que não dá para apostar numa goleada, assim, num 2-1, um jogo mais apertado. Os brasileiros que passaram por aqui, eu tô com eles, vão torcer pro Egito. Bom, a gente sabe que esse é o último dia, então, das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partir de quinta-feira já começa as quartas de finais. Então, hoje o jogo da Argentina é um dos últimos das oitavas de final, que acontece agora, como eu disse, a 13h contra o Egito. O Egito que tem Mohamed Salah, então, que é um dos grandes jogadores do time, que promete fazer um grande jogo. Ele já marcou um gol nessa Copa do Mundo e promete, então, ser a esperança do time do Egito nesta partida. Contra isso, nós temos, então, o Messi aí, que já marcou 7 gols e segue disputando, então, para ser um dos artilheiros dessa Copa do Mundo, que segue marcando muito bem todos os jogos aí da seleção da Argentina. Sorte para o Mohamed Salah, porque não vai ser fácil, não. Os argentinos estão muito bem entrosados e eles têm garra, fibra, vontade. Qual o palpite que você arrisca para daqui a pouco, Bianca Robles? Olha, Saul, eu realmente acho que vai ser um jogo um pouco mais difícil, não vai ser tão fácil assim sair do 0-0, mas eu acredito que pode ser até mesmo que vá para prorrogação esse jogo. Eu, como disse, vou estar torcendo para o Egito, então meu palpite vai ser aí um 2-1 ou um 2-0, 1-0 para o Egito. Muito bem. Olha, eu vou ser franco com você. Eu torço pelo Messi, porque é um cara humilde, entendeu? Ele nem parece irmão. Mas torço em contrapartida para o Mohamed Salah, né? É que, na verdade, gente, o pessoal não está entendendo aqui, é que os argentinos zoam muito a gente, tá? Quando tem uma vitória deles, tal. Então, agora o Messi é um cara diferenciado, não tem dúvida nenhuma. Bianca, muito obrigado. Sim, pode falar. Exatamente, Saul. A Argentina agora é a atual campeã da Copa do Mundo, né? Ela que ganhou a última Copa, e o Messi segue, então, buscando aí o seu bicampeonato. Então, quem sabe o Messi consegue nessa Copa aí avançar e levar, então, o bicampeonato para ele na Argentina, né? Jogando na seleção da Argentina. Mas vamos acompanhar como que vai ser o desdobramento desses jogos, né? Tá certo. Muito obrigado, Bianca Robles. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente comenta, né, junto com Pedro Ismânia, o jogo de hoje. Quem passa? Ou Mohamed Salah ou Messi. Muito obrigado. Muito obrigado, Saul. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Nesta terça-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, muitas nuvens o dia todo com abertura de sol. Temperaturas entre 11 e 17 graus. Já em Florianópolis, sol com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. Os termômetros variam entre 11 e 16 graus. Na quarta-feira, na região do Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, teremos sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em Florianópolis, a quarta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. Temperaturas têm mínima de 8 e máxima de 18 graus. Muito bem. Que vença o melhor. Essa é a frase para encerrar o TVC News dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência. Continue ligado conosco. Nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina, sempre com a melhor programação para a família. Obrigado.